Boa tarde pessoal. Sou o Pedro, professor de História, e nesse vídeo aqui eu gostaria de conversar com vocês um assunto importantíssimo assunto, né? Que é sobre intolerância religiosa, certo? E antes de entrar no assunto, eu vou ler aqui um textinho, um texto da Bíblia, né? Apenas um versículo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, o versículo 12. Eu vou ler na NVI, né? Nova Versão Internacional da Bíblia, ok? Que diz assim: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vou ler de novo. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Bom, o que diz o texto? Bom, isso aqui é um princípio que é o princípio da alteridade, né? Como lidar com o outro, certo? E o texto diz o seguinte, eu vou parafrasear. Como é que você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser tratado? Obviamente, você tem autoestima legal, equilibrada, amor próprio, você vai falar assim, bem, ok. Então, se você quer ser tratado bem, trate o outro bem, certo? Bom, trazendo isso aqui para a religião, vamos lá. Isso já aconteceu com muita frequência e, obviamente, isso aí não desapareceu, né? É o fato de alguns evangélicos entrar numa igreja católica, quebrar as imagens, ou entrar num terreiro, né? Quebrar as imagens e detonar tudo, ok? Isso primeiro é crime, ok? Eu vou ler aqui também para vocês o Código Penal. Código Penal, Código número 208, tá bom? Artigo 208 do Código Penal. Vejam o que diz o Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença por função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de um mês a 1 ano ou multa. Ou seja, primeiro que isso é um crime. Um crime, né, que pode detenção aí de 1 mês a 1 ano ou multa. O juiz vai decidir, ok? Então, primeiro, se você vê várias passagens, assim, quer dizer, várias legislação, né, não só você pega a Constituição Federal, né, várias resoluções, sempre está falando sobre a questão do respeito ao diferente, à religião do outro, ok? E o Código Penal está dizendo que dá cadeia esse negócio aí, ou multa, beleza? Mas deixa aí que essa questão aí para as autoridades. Para nós aqui é o princípio da alteridade, tudo bem? Do respeito ao outro, certo? Bom, vamos pegar aqui uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Quem é Exu? Essa pergunta eu ouço com muita frequência. Eu respondo com a seguinte forma. Bom, pergunte para um babalorixá, para uma ialorixá, ou seja, para uma mãe de santo, um pai de santo, né, um adepto do candomblé ou da umbanda, porque eu desconheço a teologia de matriz africana, certo? Não só eu, mas a boa porcentagem. Quem tem mais autoridade e competência para dizer quem é Exu são justamente os seguidores, certo? Os adeptos. Então, pergunte para eles. Pergunte para eles. Mas o que acontece? É muito comum demonizar a religião do outro, demonizar a crença do outro, demonizar a divindade do outro, certo? Isso aí é o princípio de alteridade cai por terra. Porque eu não gostaria que alguém chegasse e falasse assim, Pedro, você é adorador de demônios. Você serve demônios. Poxa, eu vou me sentir ofendido. Eu vou me sentir ofendido, certo? Então, usando o princípio da alteridade, você gostaria que alguém chegasse para você, irmão e irmã evangélica, que alguém chegasse para você e falasse assim, você serve o demônio. Você gostaria? Obviamente que não, né? Você se sentiu ofendido. O que é isso? Né? Por que você faz isso com o outro, hein? Que quereis que os outros vos façam?
façais vós também. Ok? Que esse negócio de demonizar a religião do outro? Qual é esse negócio? Isso é famoso, primeiro tem um pré-conceito aí. Você não conhece quem é Exu, quem são os orixás, você não tem essa informação. Então por que você projeta na teologia do outro o seu preconceito? Por que você projeta na crença do outro, né, essa atitude mesquinha de demonização? Ok, o que quereis que os outros vos façam, façais vós também. Você não gostaria que ninguém demonizasse a sua religião, satanizasse a sua crença? Porque você demoniza e sataniza a crença do outro. Por quê? Então, o princípio aí da alteridade, do respeitar para ser respeitado, deve prevalecer. Deve prevalecer. Isso é um princípio cristão. Tá? Também as outras religiões promovem o respeito, ok? Mas infelizmente, com muita frequência, eu vejo dentro do meio evangélico, do qual eu sou formado, do qual a minha família faz parte, essa atitude, ao meu ver, tosca e mesquinha de demonização, de satanização da religião do outro, indo contra ao princípio do Evangelho, ao espírito do Evangelho, que é o espírito do respeito, do amor ao próximo, né, de amar o próximo como a si mesmo, né, esse princípio da reciprocidade, da mutualidade, certo? Isso tem que prevalecer. Isso tem que prevalecer. Então vamos amenizar um pouco aí, tudo bem? Vamos respeitar, vamos aprender a respeitar. E caso você se interesse, ou quer conhecer, né, a crença do outro, a teologia do outro, né, estude, se aprofunde, ok? E em fontes corretas, Como eu disse, quem conhece mais sobre Exu são os adeptos das religiões de matrizes africanas. Eles conhecem muito mais. Então, quem é Exu, pergunta para um pai de santo. Quem são os orixás, pergunta para uma mãe de santo. Eles têm mais propriedade para dizer quem é. Então, não projete na crença do outro o seu preconceito. Tudo bem? Beleza? Vou fechar, né, citando novamente o texto bíblico. O que quereis que os outros vos façam, façais vós também. Você gostaria de ser respeitado? Respeite. Você gostaria de ser amado? Ame. Você gostaria que a sua religião fosse respeitada? Respeite a religião do outro. Respeite a religião dos outros. Tá? Não façam ao outro aquilo que você não quer que outros venham fazer com você. Tudo bem? Ok? Até mais. Graça e paz para todos aí. Até a próxima.